Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Onde diz na Bíblia, num abrir e fechar de olhos, se refere à ressurreição dos mortos, onde seus corpos serão transformados, num abrir e fechar de olhos, ou se refere ao arrebatamento da igreja, onde os salvos serão arrebatados, num abrir e fechar de olhos, o chamado arrebatamento secreto? O que se refere, então, num abrir e fechar de olhos? Na verdade, são as duas coisas. Vamos explicar. 1 Coríntios 15, do verso 52 ao 55, fala da ressurreição do corpo, onde os mortos, salvos, vão ressuscitar com o corpo glorificado, num abrir e fechar de olhos, mas também fala do arrebatamento da igreja, pois diz que aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados para irem para o céu, para entrar no céu. Então, o evento de 1 Coríntios 15, verso 52, é o mesmo evento do arrebatamento da igreja de 1 Tessalonicenses 4 e verso 16. Vamos ler 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Lá diz: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, agora veja, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja, cita os dois eventos numa só passagem. Tanto o arrebatamento, aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento, terão seus corpos transformados da mesma forma que os mortos, no dia do arrebatamento, vão ressuscitar com corpos transformados, e tudo isso será num abrir e fechar de olhos. Então, veja que fala dos mortos e fala dos vivos no mesmo acontecimento. Veja que diz, nem todos dormiremos. Se refere aos vivos no dia do arrebatamento da igreja. E veja que diz, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Veja que falou dos vivos e dos mortos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. No abrir e fechar de olhos. Esta parte da trombeta se aplica tanto aos vivos quanto aos mortos. Os mortos terão seus corpos transformados ao soar da trombeta, e os vivos também terão seus corpos transformados ao soar da trombeta. Então, tanto os vivos salvos quanto os mortos salvos serão transformados no momento que a trombeta soar. E já na visão pós-tribulacionista, que são aqueles que dizem que Jesus voltará somente depois da grande tribulação, e que os salvos passarão pela grande tribulação, eles dizem que este abrir e fechar de olhos se refere somente à ressurreição do corpo. Este grupo, eles não defendem o arrebatamento secreto. Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. E a igreja não passará pela grande tribulação. Pense bem, se não existir arrebatamento secreto, não haverá arrebatamento da igreja. Até pelo significado do nome.
arrebatar, é tirar a força, é raptar, rapto, tirar de surpresa. E veja que onde diz que todo olho verá, está em Apocalipse 1, verso 7, e em Mateus 24, do 29 ao 30. Nessas duas passagens diz que todo olho o verá. E os pós-tribulacionistas atribuem isso aqui para a vinda de Cristo sem ser o arrebatamento secreto. Mas, na verdade, essas duas passagens, que eu já vou ler, não se refere ao arrebatamento secreto da igreja. Senão, nem haveria arrebatamento. Isso se refere à volta de Cristo à Terra depois da grande tribulação. Nesse caso, todo olho verá, será visível para todos, até para os piores dos pecadores. Apocalipse 1, verso 7. Lá diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo o que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Essa aqui será a volta de Jesus após a grande tribulação, para julgar o mundo e estabelecer aqui o seu reino milenar. Nesse caso, para os pós-tribulacionistas, não haveria arrebatamento. E Jesus prometeu que levaria a sua igreja para o céu. E aqui Jesus voltará para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. E esse evento de Apocalipse 1, verso 7, é o mesmo evento de Mateus 24, onde dentro do contexto fala da grande tribulação, onde no final dela acontecerá catástrofes, onde Jesus virá e todos o verão. É o mesmo evento de Apocalipse 1, verso 7. O arrebatamento secreto está em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, onde é a mesma coisa de 1 Coríntios 15, verso 52, onde fala da ressurreição dos mortos. E ambos os eventos acontecerão de forma simultânea na mesma hora. Então podemos afirmar que 1 Coríntios 15, de 52 ao 54, onde eu já li, acontecerá na mesma hora de 1 Tessalonicenses 4, verso 16, onde Jesus arrebatará a igreja de forma secreta e no mesmo momento os mortos vão ressuscitar com corpos imortais e incorruptíveis. Os pré-tribulacionistas dizem que 1 Tessalonicenses 4, verso 16, não pode ser secreto, porque será audível. Lá diz que a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrar o Senhor nos ares. E eles dizem que o arrebatamento não será secreto, porque será audível, porque a trombeta soará. Os mortos vão ressuscitar ao som da trombeta, e os vivos serão arrebatados ao som da trombeta. Mas a resposta é que o arrebatamento será audível apenas para os salvos que subirão com Cristo. Os ímpios não verão nada, nem ouvirão nada. Esse arrebatamento será antes da grande tribulação. Jesus arrebatará a igreja. E é esse aqui de 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Depois, no final da grande tribulação, depois de 7 anos, Jesus descerá do céu, conforme eu já li. Apocalipse 1, verso 7. Daí todo olho o verá, até os piores dos pecadores. É o mesmo evento que está em Mateus 24,
do verso 29 ao 30. Não vou ler aqui, mas quem não sabe ou não leu. E veja que o arrebatamento será audível, somente os salvos ouvirão a trombeta, e porque somente os salvos vão ressuscitar ao som da trombeta. Os ímpios, os pecadores, não vão ressuscitar. E eles vão ressuscitar na segunda ressurreição, que é a ressurreição depois do reino milenar de Cristo. Que eles vão ressuscitar para a ressurreição do juízo final, a ressurreição da condenação, a ressurreição do trono branco. Por isso que o nome é juízo final, porque será o último juízo de Deus sobre os ímpios. Então, no abrir e fechar de olhos será tanto para o arrebatamento da igreja, quanto para a ressurreição dos mortos. Serão feitas de forma simultânea, e no abrir e fechar de olhos. Conforme eu li em 1 Coríntios 15. É isso aí, então. Se gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.